Pronto. Tá bom. A gente vai apresentar aqui, né, o nosso podcast. Meu nome é Gestal Henrique. Meu Henrique Pereira. Guilherme Davi. Bem, a gente queria levar isso aqui mais começando pelas revoluções industriais, que, na minha opinião, a engenharia ela meio que modela a nossa sociedade e a gente também depende da sociedade para desenvolver novas coisas, porque, por exemplo, a Revolução Industrial, que era mais o trabalho humano do que o próprio trabalho manual, né? Aí o que acontece? A gente desenvolveu as duas principais máquinas, que era a vapor e a têxtil, né? Olha, eu posso até colocar o seguinte, que a humanidade sempre esteve à procura de melhorar. Embora o conceito de engenharia e revolução industrial só tenha vindo no século XIX, a gente pode dizer que, por exemplo, a prensa de Gutenberg, que foi o grande estopim para levar o conhecimento à humanidade, no qual ele criou a prensa entre o século XIV e o século XV, ele levou o conhecimento, com primeiro a Bíblia, onde ele podia imprimir várias cópias de uma vez. Que teoricamente ele diminuiu o tempo que era gasto, né? Porque, por exemplo, o cara tem que escrever uma página... Passo a passo, às vezes errando. Se o cara errou, por exemplo, errou um Porque, negócio querendo ou aqui... não, o ser humano é fadado a errar. Exato. Então você está meio que eliminando o erro. Sim. Como uma coisa... Não, e acessibilidade também, né? Ué. E você, Muito mais cópias. sim, muito mais cópias, você pode espalhar por muito mais lugares. Sim. Basicamente é isso mesmo, né? Porque, tipo assim, imagina que o cara tivesse que escrever manualmente um texto por exemplo, a Bíblia tem acho que umas 1000 páginas, né? Ah, bem tá. mais. Tem mais, não tem? Tem mais, os originais tinham bem mais. Vamos um pouco, tem as 1000 páginas. O cara escreveu 1000 páginas, é página demais. O cara, aí o tempo que ele demorou e o acesso, porque antigamente, teoricamente, eu tinha que encomendar pra você, velho. Porque você era o cara que escrevia, você faz uma... E ainda mais porque você precisava de grandes cópias, porque antigamente você andava de carroça, cavalo, então você tinha uma grande distância para percorrer, vários lugares que você passava para poder descansar. E a engenharia ainda entra nesse que você falou, da carroça, que antigamente a gente andava a pé ou a cavalo. Com a criação da carroça, a gente conseguiu levar mais pessoas, Mais carga. mais cargas. A gente já começa aí. Mas o grande estopim mesmo, a movimentação que deixou as pessoas, encurtou as distâncias da sociedade, a gente pode dizer que foi a criação das ferrovias, da máquina a vapor. As ferrovias já entram mais na segunda revolução, que com os modelos que a gente, teoricamente, a segunda revolução foi mais uma melhoria do que já Sim. tinha na primeira. Por A exemplo, gente está falando de mais máquinas manuais, vamos dizer assim, que não usam vapor ainda na primeira. Na primeira. Na segunda a gente diria que, tipo assim, foi como se fosse uma melhoria, uma atualização do que já Seria tinha. uma revolução 2.0, vamos dizer assim. Vamos dizer, e tipo assim, foi mais modelos, pelo que eu sei. Tipo assim, por exemplo, o Fordismo e o... Toyotismo. Modelo de produção para otimizar. Isso. Você criava uma linha de montagem onde cada um é responsável por uma parte. Então você melhorava a eficiência de produção, você diminuía os custos e cada um concentrava para aumentar a qualidade. Você não precisava ter um cara que mexia com o motor ao mesmo tempo trabalhando com a carroceria. Você não tinha mais isso. Você tinha um cara que trabalhava ou no motor ou na carroceria. Cada um trabalhava numa peça. Exatamente. Entendeu? De Eu vez vou o dar um cara exemplo. ficar andando para lá e para cá atrás do negócio, não, ele ficava parado no canto Você dele. tinha uma organização maior. Isso. Organização, Desde a antiguidade tinha a questão do fabricação de bens, de material. Sim, mas daí você tem que parar para pensar. Antes o cara tinha que ficar ali na marretada, Então, montando uma peça. Um cara que forjava uma peça de armadura na Idade Média e tal. Era um cara que sabia fazer, ele ia fazer E todo o passava processo. de filho, É, pro tinha um filho, pro ajudante. outro, era desse jeito. E assim, se você parar para pensar, por exemplo, com a criação das máquinas a vapor e as de têxtil, na primeira,
a gente acabou tendo que acabou havendo um êxodo rural, né? Porque as pessoas que estavam no interior quis ir. Querendo ou não, elas queriam sair do trabalho duro e ir pro trabalho mais fácil, onde ganhavam mais, trabalhando menos. Mas Fácil. ganhava mais também, Fácil. né? Ganhava mais. Jornada de trabalho ridícula. Exato. E, tipo assim, além disso tudo, a gente tem ainda a terceira revolução, que aí já é mais... Tecnológico, né? Isso aqui, que levou... a gente já fala do celular, embora são aqueles tijolões ainda. Exato, era que a gente... Os Nokia tijolões. que permitia a comunicação, por exemplo, eu tô aqui, eu tenho uma colega minha que mora em Portugal, eu converso com ela, e sem essa tecnologia seria impossível. Então a gente já tem um salto muito maior com a eletricidade, principalmente. Exato, A gente passa de máquinas a vapor, por exemplo, tratores a vapor, locomotivas a vapor. Hoje agora é combustão. Daí a gente passa para combustão, de a gasolina, e hoje já chega a parte elétrica. que é uma... E a gente, se a gente for parar para pensar, foi muito rápido. Foi, sim. Tipo, antes era um salto de, vamos dizer, 100 em 100 anos, você tinha uma coisa revolucionária. Agora, Não, por exemplo, 10 em 10 anos, você tem uma aplicação novidade é que muda o suficiente, mundo. ué. Automatização de processo de fabricação, por exemplo, isso aqui ninguém põe a mão praticamente nisso aqui pra fazer. Por exemplo, se eu não me engano, o iPhone, que hoje, teoricamente, é um dos melhores aparelhos que tem. Foi criado... Em sistema não tem como. Não, eu falei assim, tem uns que não falam que é, então não vamos falar que... Como eu não posso opinar. Eu não vou opinar, vou falar que é um dos melhores, mas querem dizer que é o melhor. Foi criado, acho que foi Cara, 1900, anos 90. anos 90, por não, aí. eles estão falando no final dos anos 80, começo dos 90. Você está com o estopim da internet, ou seja, você tem aqueles primeiros computadores que eram aquelas caixas enormes. Que pouquíssimas pessoas tinham, porque era Não, quem tinha era nada. Pessoal, Não, o que eu tô querendo dizer, os Os computadores que governos. tinha era muito caro. Quem tinha tem Quem muito tinha era disso. milionário. Era milionário, era Tem rico. uma, eu não vou lembrar, tem uma vez que a gente fez aquele trabalho de PLM, a gente estava estudando, meu grupo fez o computador quântico. A gente chegou a pesquisar algumas coisas sobre e tal. Tem uma empresa famosa que ainda fabrica hoje em dia, não vou lembrar o nome, mas era Eu acho que eu lembro que antigamente... vocês falaram que ela já fabrica isso mais para o lá antigamente, sim, gigante. lá E olha como é que a Passado. engenharia foi incrível nesses anos. A gente está falando de um espaço de 30 anos. A gente tinha celulares que a gente tinha que basicamente usar igual um coldre no bolso do lado aqui, pesando 5 quilos. Era basicamente um coldre mesmo. Era um coldre. E a gente conseguiu minimizar o que precisava e fazer uma coisa o quê? Pesando 800 gramas? Menos Cara, do isso que- aqui é menos de 300 gramas, Com certeza. 200 e poucos. É assim, absurdo. E tem É telefone mais absurdo, leve. cara. Absurdo. Então, a gente pode até dizer que a gente, nas ondas que vem, a gente consegue indo melhorando até onde precisa. Por exemplo, a gente precisava de alguma coisa para fazer contas rápidas, inventou a calculadora. Sim. Daí depois falando do celular, que o celular podia fazer tudo, com o Teoricamente- primeiro iPhone. Mas teoricamente, o primeiro meio de comunicação foi as cartas. Sim. Só que demorava muito. Você tinha um pra atraso chegar. enorme, demorava. Exato. Vocês E comentaram. imagina levar uma antes. carta de um lado do mundo. Igual eu falei da minha colega que mora em Portugal, velho, a carta daqui lá, não sei quanto tempo que deve demorar não, mas aqui você queria do Brasil, você pede uma encomenda, demora coisa de quase um mês, deve demorar uns 3 meses pra carta chegar lá. Até chegar lá já aconteceu outras coisas aqui. O foda é que muita coisa que a gente pede hoje em dia ainda vai de barco. Uhum. E barco, mesmo com a tecnologia e tal, ainda é lento. Porque Você aí tem que enfrentar ondas, você tem. não, os a ônibus utilização. Mas lá. é por causa que a questão que da acontece? logística. A velocidade que o barco anda é baixíssima. Não é nem por causa disso. Até do peso. Lógico. Então, tem que usar barco grande, porque Pra trazer carrega mais tempo. container, um monte de Sim. coisa. Ninguém freta um barco pra levar uma cartinha desse tamanho. Óbvio. Óbvio. Daí até acumular carta. Então você pode dizer que até a evolução industrial foi justamente por causa de uma tecnologia. Então uma vai melhorando a outra. Sim. Porque não com a distância, com você diminuindo a distância, o tempo das informações irem de um lugar para o outro, o que acontece? Você consegue evoluir mais, porque você está sabendo, ó, eles inventaram aquilo. Informação, né? Por causa disso eu posso melhorar a minha tecnologia. Sim, não, por exemplo, se não fosse esse meio de comunicação que a gente tem hoje, a gente não saberia das coisas que acontecem. Por exemplo, eu vi na internet um carro voador, velho.
Pô, mano, isso é coisa de imaginação pra mim, mano. O carro voou por 30 minutos. Você tem noção do que é isso? Um carro voar. A gente olhava aquele filme De Volta pro Futuro e dizia, pô, isso aqui nunca vai acontecer. Ué. A gente tá muito distante disso. Loucura. E acho que a gente tá falando de um filme dos anos 80. Não, na época que ele foi lançado, o pessoal tipo assim, pô, será que vai ser assim no futuro? Mas tinha aquela desconfiança. Hoje a gente imagina, pô, não demora muito isso acontecer. Porque olhando... Olha como é que foi rápido. Olhando a nossa evolução que a gente está tendo, está sendo muito grande. Claro que a evolução que a gente está tendo está melhorando, mas também vem piorando. Por exemplo, a questão do descarte dos aparelhos celulares. Como fazer uma coisa dessa? Porque ele tem um tempo de vida. Não Tem adianta. os componentes eletrônicos aqui, você não pode Eles descartar desgastam, direto na natureza. oxidam. Não, você tá doido, você vai acabar com Você vai com o acabar. ambiente. É igual, por exemplo, a criação Carro elétrico. dos carros elétricos. Eu sabia que você ia falar isso. Que teoricamente, lógico que eu sou extremamente contra os carros elétricos. Por quê? O que eles falam é a maior mentira do mundo. Que eles falam, é para diminuir a poluição, Cara, beleza. quando você for analisar, o carro elétrico polui muito mais. Talvez não em emissões. Não, emissão, fabricação. claro. Fabricação. A gente tá falando da A fabricação. gente chega desde produção de energia no geral, que a gente tava falando de questão da evolução das energias, né? Tudo mecânico, né? Embora a gente está Carruagem. tendo energias renováveis hoje, imagina o espaço que você precisa desmatar para colocar placas de luz Exatamente. solar. Não, e detalhe, Pelo vento, as pela baterias água. que têm o melhor desempenho hoje são as baterias de lítio. Véi, se você pesquisar como é a exploração de lítio, é assim, é absurdo. Precisa de uma quantidade absurda de água É, para mano. poder extrair o lítio. Tem a questão da vida útil mesmo, né? Daqui, sei lá quantos anos, quando as baterias começarem a piorar. O que a gente vai fazer para conseguir A gente já controlar vê alguns isso aí? Teslas, os primeiros, a gente já vê que eles já tem um problema de bateria. Já. Porque, assim, e outro detalhe, como esses carros elétricos, a maioria deles são autônomos, tipo, tem a capacidade de dirigir sozinho, a capacidade de fazer isso tudo sozinho, muito deles, assim, muito que eu falo assim, como tem, por exemplo, fabricado, por exemplo, 200 mil, 10 pode dar problema, só que se esses 10 der problema, é coisa assim de muita morte. Por exemplo, teve acho que foi lá na Índia, um Tesla que deu pane, velho, No o carro acelerador. O cara tava manobrando, foi. o carro acelerou e o carro não sobrou nada. Isso, atropelando um tanto de gente, entrando num tanto de casa, não parava de acelerar. Então, assim, Ele só parou assim que ele se destruiu, autodestruiu. sim, então, assim, ao mesmo tempo que essa evolução que a gente está tendo é boa, Mas é tão da hora, rápida. mas a gente tem que dar, às vezes tem que dar uma segurada, porque pode ser que a gente esteja perdendo. Não, e essa daqui não é a primeira vez que o carro elétrico entra na história. A Não. gente tem relatos de carro desde 1828. A gente tá falando do século XIX, já existia carro elétrico. Tinha fabricado. Daí, por que não foi pra frente? Não tinha tecnologia, tudo bem. Até não existia nessa época. Mas depois a gente teve nos anos 70, 80, a criação dos primeiros, como o gurgel elétrico. Esse Amaro, esse A é um gente- mito. A gente, nos Estados Unidos, tinha os smart elétricos, a gente Sim. tinha esse começo. Por causa da crise do combustível dos anos 70, 80. Tanto que diminuíram os motores e tentavam criar novas coisas. Aqui no Brasil, até o etanol foi criado. Não, eu sou um defensor ferrenho do etanol. Por quê? Eu acho que o combustível que a gente já tem, que polui menos, é o etanol. E é renovável. Exato. Por exemplo, ele vai basicamente, se você pegar um etanol antigo, ele não vai causar tanto dano quanto uma gasolina. Lógico. Igual o motor a diesel, que polui muito mais do que a gasolina. E Aí a gente chega nessa etanol. terceira fase, que é o terceiro pico, que eu gosto de falar, pico, né? Dos carros elétricos. Cara, a gente, desde 2013, mais ou menos, com o primeiro Tesla Roadster, a gente vê que... Por que o pessoal gostou tanto do Tesla? Nos anos 80 eles eram lentos, devagar e não tinham autonomia. Agora eles têm autonomia e tem uma potência absurda, um torque instantâneo, sem delay, mesmo que motores grandes. É algo para quem gosta de carro. Para quem gosta de É algo assim que você de vê. você fala, sentir a "Nossa, velocidade, que legal." é uma opção. É muito Mas para legal. dizer que é um carro para o dia a dia, que não vai poluir,
Eu concordo Não, plenamente com você. eu acho que acontece. Não é nem que o carro vai poluir. Acredito que isso não vai acontecer. A gente Eu vai acho que preparar esse podcast, a gente fez pesquisa. Eu acho que é uma enganação que falam. eu acho que é o processo, velho, pra você fazer o carro que chega. Eu cheguei a ver alguns artigos, tá, a galera pesquisando, falando. Teve até gente que deu solução de questão da vida útil que eu falei, né, de tentar reciclar ou reaproveitar. Não vai adiantar. Mas a fabricação, tem um cara que chegou Seria até a falar... caro. Não seria caro, porque basicamente O artigo, eletrificação poluindo mais para poluir menos, PBR, eu não lembro o nome do cara. Ele chegou a falar que, em proporção, né, para produzir uma bateria, um carro inteiro, mas principalmente a bateria é o que mais polui. Você emite muito mais carbono para produzir bateria do que o que os Um carro carros... durante sua vida útil. Um carro, a gasolina gasta. Não, e detalhe, vamos lá. Direto na fabricação. Vamos pegar algo assim, mais extrapolado. Vamos lá, para você gerar energia para o carro, como que você vai gerar essa energia? Você tem que construir máquinas cada vez mais eficientes. Beleza, mas você vai gerar, essas máquinas qual vai ser a forma de você gerar energia para ela? Vai ser eólica? Vai ser solar, Hidrelétrica. vai ser a combustão, nuclear? Como vai ser? Nuclear tem o... Muitos países têm muita dificuldade disso. Pois é. A China investe bastante naquele tal do gerador a fissão, né? Que é a forma como o sol, inclusive, gera, né? Que é fundir no átomo. Aquilo até hoje é muito difícil de fazer. Ele gera uma energia absurda, precisa de um resfriamento ferrado para poder Agora fazer. a gente tem um exemplo muito bom do que não se deve usar energia nuclear. Chernobyl. Não, mas Um pequeno erro pode causar. Então, não é uma opção muito viável. Mas assim, se você for parar para Porque pensar... a sociedade pode sofrer com os danos disso. Não, 10 sim. mil anos. Mas se você for parar para pensar, todas as formas de você obter energia, se acontecer um erro, pode acontecer algo Mas esse é o erro pior. Não, óbvio, claro. Ali foi assim, algo... Não, mas aquilo foi burrice pra caramba. Não. O cara, ele decidiu testar um reator nuclear e esqueceu. não. Foi muito mexendo no parâmetro ali, aí deu errado, explodiu Isso que eu tô falando. um gerador, cagou tudo. Aí acabou com uma cidade inteira. Acabou a cidade inteira. E ao Então redor- a sociedade também tem um perigo se não calcular certamente e saber o que é calcular os riscos certos. O Teoricamente- engenheiro tem que saber isso. Teoricamente, Então, um eu Isso motor- é acho que a responsabilidade do engenheiro, né? Porque Literalmente. é do engenheiro que projetou. E Lógico. porque ele tem que prever, olha, se não ficar tanto tempo sem água, se não tiver, se um resfriamento reserva para evitar. Sim, a gente tem que criar métodos, velho, de segurança. Tipo assim, se esse negócio falhar, Então, beleza, essa é o que vai outra coisa acontecer na se história. falhar? As máquinas também ajudaram o ser humano na segurança, querendo ou não. Um carro dos anos. Vamos pegar um carro dos anos 50. Ele era maciço, forte. Ferro pesado. Mas sei lá. a pessoa morria. Lógico, morreu. bateu, morreu. O carro não está. Hoje em dia, embora o carro dê a impressão de ser mais fraco, Não, igual na verdade, o ele pega, o que ele faz? O engenheiro tem que projetar ele, por absorver quê? o Para ele absorver, dissipar aquela força. Sim, é igual o pessoal falando, não, os carros que prestam era antigamente, que era feito de Para carro, durabilidade, de talvez. ferro. Hoje em dia os carros é feito de plástico, os carros tapoé. Velho, mas se você for olhar a quantidade de acidente que acontecia e a quantidade de morte que acontecia dos acidentes, e hoje, A proporção muito nossa, a diferente. diferença Tem é muito mais gritante, rigor, velho. É tem gritante. teste. Igual por exemplo, tem o teste Alce que tem a capota Lux, né? Que é a Hilux que não passa, né? Que capota, por exemplo. Tem o teste de segurança que dá Crash voo. test. Tem Crash vários, test é fácil. tem vários testes. Então, acho que a gente pode até dizer que a sociedade ajuda o engenheiro realmente a aperfeiçoar, porque as demandas vão mudando com o tempo. Sim. Porque antes a gente queria um carro belo, a gente quer carro para se exibir. Hoje a gente quer um carro seguro, confiável E bonito. e Não abre bonito. mão da- A gente não de vai ser abrir a bonito. mão da beleza, Óbvio. mas antes era o foco só a beleza. Não, E nos anos 60, você queria o maior motor, o carro mais rápido. Daí a gente vai nos anos 70, o carro mais econômico de combustível, por causa da crise. Anos 90, você volta com um dos esportivos. Você não quer mais um muscle car, você quer um esportivo. E agora a gente vem nos anos 2000, um carro popular. E agora a gente vem para essa onda desses carros elétricos. Né? Então, são ondas. A gente pode dizer que o engenheiro está constantemente se adaptar a essas ondas de
modas, tendências. Sim, a gente tem que estar sempre evoluindo e sempre buscando a segurança. Por exemplo, não adianta a gente querer só o benefício. Por exemplo, o que aconteceu em Mariana, que o pessoal estava explorando. É negligência, acho que tinha até. Foi negligência. Tinha até. Os caras forjavam relatório de Pois é. segurança. Isso aí. O engenheiro projeta, ainda assim, ele projeta para uma margem de erro, porque o erro pode acontecer. Óbvio, só que tem que Mas, ter mas inspeção, uma coisa é uma coisa sobrenatural acontecer, tipo um terremoto muito forte no Brasil, uma coisa que algo não é difícil, comum. mas pode acontecer. Mas É o uma coisa engenheiro que mesmo assim ele tem que ele, fazer. ele ainda assim projeta. Tem que fazer. Mas deixar uma coisa sem manutenção, que o engenheiro ele também planeja manutenção, justamente para não dar perigo para a sociedade. Porque avião é o meio mais seguro do mundo. Só o único problema é só que quando cai, né? Caiu, É. morreu todo mundo. Sim, mas o engenheiro ainda assim prevê a maior parte. É. Ele prevê coisas que você nunca imaginaria que poderiam acontecer. Mas você sabe que a maioria desses acidentes aéreos é por negligência Também. das empresas que Sim, administram, por mas exemplo. mesmo assim, hoje em dia eles planejam um sistema de segurança justamente para erro do piloto, erro... Não, eu não digo nem erro do piloto, eu digo erro da empresa que administra. Por exemplo, o avião da Chapecoense caiu por quê? Falta de combustível. Eu esqueci o nome agora. Não foi isso não. Foi pane seca. Sim, eles caíram por falta de combustível, mas mas a razão para eles ficarem sem combustível é que eles estavam totalmente fora da rota. Mas então, é isso. O rapaz que abasteceu não colocou a litragem reserva. Ele colocou literalmente o que precisava para ele. Não, o que acontece? Enquanto o avião chegou, o aeroporto estava cheio. Com isso ele teve que dando volta para o aeroporto esvaziar e ele chegar. Só que ele não colocou essa reserva. Aí nisso a gasolina, o combustível acabou. Ele não fez o Acabou cálculo caindo. do Exato. Sim, mas aí também tem que lembrar que o avião foi um dos maiores feitos da história da Não, humanidade. eu não estou criticando. Não. Eu estou criticando as pessoas que estão administrando, que não estão cuidando da forma correta da Isso sociedade. daí, embora o engenheiro consiga prever muita coisa, o maior fator de risco hoje em dia para o ser humano é o próprio ser humano. Que só visa o lucro. Não é nem o lucro, às vezes o cara pensa, O cara quer colocar menos combustível para gastar menos. por quê? Peraí, o engenheiro que estudou 11 anos fez esse tal processo para montar um motor. Então por que a gente não ignora o engenheiro e faz de outro jeito, por exemplo? E já aconteceu casos onde o suporte do motor quebrava por mau erro. Não, igual, tipo assim, na hora de colocar, né? Não, ao invés de eles tirarem todos os parafusos, separar o motor do suporte, tiraram o suporte tudo de uma vez. Ele não foi feito para aguentar isso. Igual, agora fugiu da minha memória. Qual foi? Foi um famoso que caiu, acho que foi um avião ou um helicóptero, alguma coisa assim dele. O que aconteceu? Aquele equipamento dele não era para estar voando. Por quê? Já estava ruim, não tinha mais conserto. Aqui dele era joga fora. Era lixo. Exato. O que eles fizeram? Tiraram algumas peças que estavam muito ruins, colocaram em outra. Exatamente. Eu tenho certeza, é brasileiro, gambiarra, né? Gambiarraram em outro, nisso soltaram, soltou. Caiu. Aí começou a investigar de lá. A primeira culpa é do engenheiro. Viu que não era ele, aí começou a investigar, viu que foi isso que aconteceu. Eu vou contar agora um caso que parece coisa de ficção científica, mas nos anos 90 teve um caso de peça adulterada, onde eles pegavam peças de ferro velho que não podia rodar, que não podia voar, que engenheiros reprovavam o uso de peças de avião velhos, né? Dependendo do uso, que eles maquiavam e acharam peças que podiam colocar um voo em risco. Adivinha qual avião? No Força Aérea 1 dos Estados Unidos, o avião presidencial, nos dois, no reserva também. Então, cara, assim como o engenheiro é responsável, a sociedade também é responsável. Sim, Porque o engenheiro pode prever 1 milhão de coisas. Ele pode prever, vai cair um meteoro, aí tem que... Sim, assim, igual nós estamos falando aqui, que nem toda a sociedade é certinha, tem a parte errada. Assim como o engenheiro também, tem muito engenheiro que não Projetar um prédio projeta que não errado. aguenta. Então, assim,
Basicamente, o que, na minha opinião, é que o engenheiro é o reflexo da sociedade. Se a sociedade fosse mais certa, o engenheiro seria mais correto também. Assim como se o engenheiro fosse, se a sociedade fosse mais honesta, o engenheiro seria mais honesto. Então, o engenheiro caminha literalmente junto com a sociedade. Assim, como eu falei também. Como você começou originalmente a conversa, porque a gente, como engenheiros, né, futuros engenheiros, Sim. a gente aprende os riscos das nossas ações, porque a gente tem que planejar até o erro que a gente erra. Ninguém aqui não vai ficar um dia sem errar. Lógico, Eu jogo que atira a primeira pedra que nunca errou. Errei hoje. Eu errei vindo para cá. Errei, Tô errando agora. Então, muitas vezes, vamos economizar nisso, peraí, isso daqui vai cair tudo daqui a 5 anos. Esse problema é 5 anos. A próxima pessoa que traz, resolve. É R$5 de vida a menos aqui. Carros hoje em dia, qualidade, pelo menos aqui no Brasil, hoje em dia, carro você tem mais chance de se machucar com um acabamento ruim, com peças de qualidade inferiores, do que carros dos anos 2000. Tudo bem, melhorou a tecnologia, tá? Mas não adianta você ter tecnologia e não ter qualidade também. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem a questão desses assuntos aqui. Eu acho que nós podemos encerrar aqui, né? Sim. Vai.